Estamos nós novamente, tá? Vamos dar continuação ao vídeo passado, lendo e explicando a Bíblia em hebraico e em português. Então, eu disse que eu iria mostrar para você, né? Deixa eu apagar isso aqui, pra gente ver melhor. Bem, eu disse que eu iria mostrar para você o quê? O uso desse it nessa palavra aqui, reshit, certo? Que você viu aí, que eu acabei de destacar novamente, né? E aqui, ó, se a gente abre o dicionário, deixa eu ver aqui que o dicionário vai abrir. Abriu. Tá vendo? Reshit ou rashit ou reshit. Aqui é um substantivo feminino e o feminino acontece por causa dessa partículazinha aqui, ó, it, ou essa sílabazinha final aqui, ó, it, no final, que dá esse sentido de feminino. Aí aqui você vê, né? Aí você tá vendo aí os significados, tá? E aqui, ó, tá vendo? Substantivo feminino. Essa palavra hebraica aqui, tá vendo? Reshit ou rashit, ok? Que aparece aqui, que é a segunda palavra praticamente que aparece aqui no livro de Gênesis, porque a primeira palavra é a palavra be ou ba, que é a preposição no ou na, no caso, no princípio, no começo, né? Bereshit. Bereshit, no princípio, no começo, com a preposição no. Com a preposição na, né? Na origem, entendeu, né? Então, você já sabe o significado dessa palavra aí, então não vamos prolongar mais ainda aqui o vídeo com relação a esse assunto. Mas eu vou mostrar para vocês o uso de it na Bíblia para indicar o feminino, tá? De uma palavra hebraica. Então, eu vou encontrar aqui e mostro para você, tá? Aqui estamos nós em Gênesis 26, verso 34. Então, aqui aparece uma palavra que é utilizada nesse contexto hebraico aqui de Gênesis 26, verso 34. É utilizado, desculpe, esta palavra é utilizada como nome próprio para uma das mulheres de Esaú, tá? Yahudite ou Yehudite, que tá na nossa Bíblia em português como Judite, tá? Judite é um nome feminino para Judá. Então, aqui, ó, nós temos esse it da palavra reshit ou rashit do hebraico. E esse it dá o sentido de feminino, ok? E aqui também acontece esse it, como você pode ver. Eu vou destacar aqui, deixa eu escolher aqui, deixa eu ver, isso aqui, ó. Calma aí, que não ficou bem selecionado, não. Pronto, aí dá pra ver. Você tá vendo, né? Deixa eu melhorar. Aqui, aí você tá vendo esse it aqui? Ele ocorre aqui também nessa palavra aqui, que está sendo utilizada nesse contexto hebraico aqui, por favor, entenda, não confunda as coisas. Está sendo utilizado aqui como nome próprio para uma mulher eteia, uma mulher cananeia, que foi casada com Esaú, beleza? É isso. E esse it aparece aqui, tá vendo? Aí eu vou selecionar aqui para mostrar para você. Calma aí que não ficou bem selecionado, não. Pronto, agora dá pra ver, tá vendo? It, que acontece aqui nessa palavra também, que tá aparecendo aqui também na Bíblia interlinear, tá vendo? Judite, em hebraico, Yahudite ou Yehudite, por causa dos sinais massoréticos, dá esse som de Ie, ao invés do som de Iá. Enfim, você entendeu, né? Vamos a uma outra ocorrência desse it em uma palavra hebraica. Aqui ela é utilizada como nome próprio, por favor, tá? Aqui é utilizada nesse contexto hebraico, em Gênesis 26, verso 34, como nome próprio, tá certo? Vamos ver outra ocorrência. Eu vou deixar aqui no dicionário aberto aqui para você ir observando, tá vendo? A semelhança desse it final com as outras palavras que eu vou mostrando. Deixa eu ver o tempo. Nossa, já tem 4, né? Vou dar uma pausa, vou encontrar outra referência e mostro para você agorinha mesmo.
E aqui estamos nós, tá? Em Atos 16, verso 1. E aqui vai falar, né? Utilizar aqui, ó, a mesma palavra, Yehudit ou Yahudit, ok? Só que aqui essa palavra ela não vai ser utilizada como nome próprio nesse contexto aqui do texto hebraico e do texto grego também, né? E do texto aqui em português. Mas ela vai ser utilizada no sentido, tá? De ser aqui, ó, um adjetivo ou um substantivo, claro, feminino, tá? E aqui está, como é que se fala judia, judia em hebraico? Judia. Judia se fala como? Yahudit ou Yehudit. Exatamente como está aqui, ó. Exatamente como está aqui, entendeu? Então, dependendo do texto e do contexto, pode se classificar como nome próprio essa palavra, como um adjetivo ou como um substantivo. Tudo aí no feminino com esse it no final aqui, tá ok? Eu espero que você tenha entendido isso. Vou usar até a canetinha aqui, ó, para destacar esse it que tá aparecendo aqui, ó. Tá vendo esse it que tá aparecendo aqui? Ele aparece aqui também. Nessa palavra aqui, deixa eu selecionar direito. Aparece aqui também na palavra, tá vendo? Reshit, Reshit do hebraico, ou Rashit, ok? Beleza? É isso. Então, tem outras ocorrências também? Tem. Vou mostrar para você. Aqui nós temos mais duas ocorrências do uso tá? Do it para indicar o feminino de uma palavra hebraica, tá vendo? Aqui no caso, aramite, ok? Aramaica, literalmente em português fica assim, no feminino. Yahudit ou Yehudit fica literalmente judaica no português, no feminino, classificada como no feminino, se for acompanhar o hebraico aí. Mas, entretanto, para deixar o texto mais elegante, eles traduzem como aramaico e judaico, entendeu? Aramaico e judaico, como você tá vendo aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Aí você tá vendo aqui, ó, que eles traduziram aqui como o quê? Como aramaico, mas você tá vendo que a palavra aqui, ó, é aramite, e aramite é uma palavra em hebraico que ela está, o quê? No feminino, igualzinha a palavra que eles traduziram aqui, ó, Yahudit, ou Yahudit, desculpe, ou Yehudit, tá? Que também está no feminino, tá vendo aqui o it final aqui? Deixa eu aproximar um pouquinho e eu mostro pra você. Tá vendo esse it final aqui? Yehudit ou Yahudit, o it final é que dá esse feminino. Então, ela também está no feminino, só que aqui eles traduzem ela como judaico, tá vendo? Em judaico, ok? Mas está no feminino. Literalmente, se vier para o português acompanhando o hebraico, vai ficar judaica, não judaico, entendeu? Mas você entendeu, né? Mas aqui a tradução tá errada? Não. Eles só colocam judaico para o texto ficar mais elegante. No caso aqui, se ele fosse colocar aqui, ó, a palavra judaica, ele teria que colocar, nos fale em palavra judaica, não nos fale em palavra aramaica. Aí o texto ficaria legal. Mas se ele deixar simplesmente assim, você entendeu, né? O homem pediu para não falar em língua judaica, mas para falar em palavras aramaicas, tá? Em palavra aramaica e não em palavra judaica. E aqui, ó, se ficar assim, ó, simplesmente do jeito que tá aqui, substituir, vai ficar assim, ó. E não nos fales em judaica. Aí não pode, entendeu? Para poder ficar certo o texto, ele teria que colocar aqui. E não nos fale em palavra judaica, mas nos fale em palavra, o quê? Aramaica. Aí fica certo. Para deixar aqui no feminino como tá no hebraico. Mas aqui o texto, ele não tá traduzido errado não, tá, gente? É só uma coisa que eu tô a dizer. Que eu estou dizendo aqui só para você pensar.
entendeu? Então, para deixar o texto mais elegante, deixa assim, tá bom? Essa palavra hebraica aqui da bar tem a ver com palavra, você falar algo, tá? Então, por isso que ele coloca aqui como judaico e como aramaico, entendeu? É igual eles fazem lá no livro de Gênesis, coloca no princípio para o texto ficar mais elegante, entendeu? Mas nós vimos que a palavra reshit ou rashit é um substantivo feminino, então tem mais a ver com a origem, primícia, essa, assim, tipo assim, né? Classificada no feminino, não no masculino, beleza? É isso aí. Deixa eu ver o tempo. Nossa, já deu isso aqui. Então, aqui, ó, você tá vendo aqui, ok? Então, dependendo do texto e do contexto, vai ser utilizada, essas palavras, elas podem ser utilizadas. Aqui, por exemplo, Yahudit, como nome próprio, adjetivo ou substantivo. Tudo no feminino, beleza? Dependendo do contexto hebraico. Vamos adiantar aqui, que tem outros exemplos que usam o it e eu vou mostrar para você na Bíblia. E aqui estamos nós em Êxodo 1:19, tá? Êxodo 1:19, e aparece aqui, ó, a palavra para hebraico em hebraico, né? É claro, né? Que coisa engraçada. Mas enfim, você entendeu. Aí aqui, ó, abarit, que geralmente eles falam ivrit, no tal do hebraico moderno com som de V, né? O que é engraçado, mas tudo bem. É uma coisa assim meio que, sei lá, som de V no hebraico, mas enfim. Imagina, no latim antigo não existia som de V, imagina no hebraico. Mas enfim. Então aqui, ó, a questão é que tem esse it final aqui. Então quando você quer falar hebraico, como é que fala? E como é que escreve? Assim como tá aqui assim, ó, desculpa, como está aqui, ó, na Bíblia, tá? Aqui, ó, abarit. Ou quando eles acabam, como que eu posso dizer, juntando aqui, ó, não pronuncia a vogal daqui, aí eles falam ivrit ou ibrit ou ibri, né? Ibri, no caso, é para hebreu, né? Na verdade, a pronúncia mesmo é abri, hebreu. E abrit quer dizer hebreia, que eles traduzem também como hebraico, entendeu? Então, você vê que a palavra hebraico, ela tá no masculino, mas, na verdade, eles traduzem para o masculino, né? Hebraico tá no masculino em português, mas no hebraico, na gramática do hebraico, a palavra hebraico em hebraico é classificada no feminino. E tem por isso que tem esse it aqui no final, quando você quer falar a palavra hebraico. Abarit, ok? No feminino. Aí temos aqui também, no caso aqui, tá nesse contexto aqui, tá se referindo a uma hebreia, não a língua hebraica, não a língua do hebraico, né? Não o idioma hebraico, mas tá se referindo aqui a uma mulher hebreia, tá bom? Ok? Aí se a gente abrir aqui o dicionário, ó, vou mostrar pra você. Aí aqui o dicionário vai mostrar, tá vendo? Abri, ou como eles transliteram aqui, ó, ibri, que quer dizer o quê? Ibri. É hebreu, tá, gente? É uma designação para os patriarcas, aí você vê, substantivo, tá vendo? Utilizada como substantivo e também como um adjetivo, tá? Tanto masculino como feminino. No caso, aqui, ó, esse ibri ou abri é masculino. Feminino é abarit, ok? Abarit é feminino, beleza? O mesmo esquema aqui com a palavra, tá? Mizraim, né? Mizraim, na verdade, aqui tá no feminino. Só que eu abro o dicionário aqui, ele só vai me dar o masculino, tá vendo? Mitzraim. Ele não vai me dar o feminino aqui, não vai me dar a letra tal aqui no final, tá vendo? Mas aqui ele vai me mostrar só como, enfim, masculino. Mas aqui na Bíblia hebraica, eu tô utilizando essa versão aqui, ó, vou mostrar pra você, tá vendo? Essa versão aqui.
aqui ela vai me mostrar claramente que aqui está se referindo a um indivíduo do sexo feminino. Por isso que coloca esse it, essa letra tal aqui no final, para formar o it do feminino, né? De egípcio, o feminino de egípcio é egípcia. Então coloca esse it no hebraico para indicar que é uma mulher, uma fêmea. A mesma coisa, né? O feminino de hebreu é o quê? Hebreia, beleza? E coloca esse it no final para indicar que é uma mulher fêmea. Deixe-me ver se tem mais algum exemplo que eu lembre aqui. Exemplo, né? Que eu lembre que eu possa mostrar para vocês. Mas enfim. Bom, tem também a palavra vida, né? Que aparece na Bíblia com o it, né? Que ela fica também, ela fica no feminino, né? Vida. Como classificada no feminino também. Mas enfim, depois a gente vê mais exemplos. Até aqui eu já mostrei pra você, né? Quando é feminina, tipo a como apareceu em Gênesis. Vamos voltar pro livro de Gênesis e ler o verso 1 e ver se a gente consegue ler também nesse mesmo vídeo o verso 2, né? Mas o tempo aqui já tá dando 16 minutos, enfim, nossa. Então aqui estamos em Gênesis novamente, ok? Aí conforme a gente for lendo, nós formos lendo a Bíblia, a gente vai vendo essas questões aí, tá? Sempre que necessário. Então vamos esclarecer logo aqui, ó, Gênesis verso 1. Vamos ver direitinho aqui o que quer dizer exatamente. Vamos lá? Tanto o texto em português como o texto como tá aqui na Bíblia hebraica, tá? Nessa versão que eu estou utilizando, já mostrei ela para você. Então vamos lá. Então você entendeu, né, gente? Sobre essa questão do it para indicar o feminino de uma palavra hebraica, entendeu? Beleza. Ótimo. Ou seja, de uma palavra hebraica, de uma palavra abrit, ou como eles dizem no tal do hebraico moderno, ivrit. Um som de ver. Desculpa, mas é engraçado. É tipo assim. Aí ficam falando, tipo, falam que o latim e o grego são idiomas tipo assim, não, porque grego e latim não dão muito prestígio, né? Quando o assunto é a Bíblia e falam, tipo assim, fica falando mal, né? Tipo assim, do grego e do latim, que é o romano. E aí, tipo assim, você vai ler o hebraico, a Bíblia hebraica, né? E aí tem som de V do latim. Realmente, isso é algo muito irônico, né? E do latim moderno ainda. Então, isso é uma coisa assim, tipo, você fala, uau. Por isso que eu já disse, né, pra você. Eu já disse que essas supostas Bíblias restauradas, elas não estão restauradas coisa nenhuma. Os nomes estão todos romanizados. Tipo assim, ó. Abraão, né? Que na Bíblia, supostamente Bíblia restaurada, muitas delas eles colocam como Avraham, com som de V. Fica vendo. E tem outras coisas, tipo, cara, nossa, né? José, eles colocam como Yosef. E por aí vai, né? Ou Yahosef. Esse som de F é do grego, é do latim, não é do hebraico. Mas depois eu explico isso pra você. Mas eles colocam. Aí diz que é restaurada. Sei. Mas enfim. Vamos aqui logo. Então aqui, ó, o livro de Gênesis começa com duas palavras aqui que estão juntinhas, tá vendo? Que no caso é essa palavra aqui, ó. Be, que é a preposição, ou ba, né? Bereshit e reshit, ou rashit, rashit ou reshit. Você entendeu, né? Que significa começo, início, a origem, ou primícia, tá? Então, aqui, ó. E aí, a gente tem essa palavra aqui, que tem esse significado, então você pode traduzir aqui tanto como no princípio, mas lembra que a palavra reshit do hebraico é um substantivo feminino, ok? Feminino. Reshit é um substantivo feminino. Então, para deixar o texto em português mais elegante, se coloca no princípio. Mas também é possível a tradução para deixar no feminino,
na origem, entendeu? Pode ser assim também, ok? Para seguir, né? O arranjo textual aqui, digamos, no sentido aqui da classificação da palavra aqui, como masculino ou feminino do hebraico. Para seguir aí, você pode pôr na origem ou no princípio. As duas formas estão certas. Mas enfim, vamos continuar. Então já sabemos o significado dessa primeira parte aqui, que já está destacada. Agora vamos para a segunda palavra, que é a palavra... Eu vou fechar o dicionário, tá? Vou fechar aqui o dicionário. Prontinho. E aqui, ó, vamos para a segunda palavra, que é a palavra bará. Bará. Essa palavra bará, vou destacar ela. Que tal eu pôr ela em outra cor? Que tal, vamos ver? Pode ser essa cor aqui, ó. Pronto, tá vendo aí a palavra? Bará. Bará, do hebraico, geralmente ela é traduzida como moldar, formar, tem a ver com engordar ou expandir, ocupar espaço, tem essa ideia, né? E também significa cortar, então tem essa ideia de separação, tem essa ideia de criar, essa ideia de você modelar algo, formar algo, na verdade. Não tem nem a ideia de modelar necessariamente, mas a ideia de formar algo. Formar no sentido de quê? De trazer à existência. Bará é um verbo em hebraico, tá? Mas esse verbo em hebraico, que geralmente é traduzido por criar, e simplesmente fica por isso mesmo, ele não significa criar do nada. Isso não existe. Não tem como alguém criar algo do nada. Ou você cria algo de algo a partir de algo que sempre existiu, ou de algo que veio a existir anteriormente a esse algo, esse alguém que veio a ser criado, ou você não cria. Então, por exemplo, a essência divina, né, sempre existiu, certo? Então, esse bará vem daí. Só que aí tem um detalhe nessa palavra bará. Bará tem um sentido assim, ó, de, como que eu posso dizer? Preencher, engordar no sentido de ocupar espaço. Então, esse sentido de ocupar espaço e esse significado de ocupar espaço, criar para ocupar espaço, não te lembra nada, não? Qual o conceito de matéria? Conceito de matéria. Tudo aquilo que ocupa espaço e volume. Tudo aquilo que tem massa ocupa espaço, volume. É o quê? Matéria. Então, a matéria, ela ocupa espaço e volume. Então, esse livro de Gênesis, capítulo 1, está dizendo que no princípio Deus criou o quê? O quê? O que foi que veio à existência? Será que Deus criou, tipo assim, ó, o céu, tipo assim, ó, do nada, tudo pronto, ele não precisou organizar nada? Que coisa, né? Ou será que ele não criou? O que é que tá dizendo aí? Será que, tipo assim, você pensa, bom, ele não criou. Peraí, ele criou. Aí você fica pensando, criou os céus e a terra do nada. Tipo assim, não, não faz sentido. Claro que não. A criação, ela vem de alguém, de um autor, então não foi do nada, né? Não tem como criar do nada. Ou tira de si para fazer aquilo existir, outra coisa existir, ou não cria. É simplesmente assim. Então, o que foi que aconteceu? Gênesis capítulo 1, verso 1 está dizendo aqui, está falando da criação da matéria. Por isso que vai usar a palavra barar, né? O verbo barar. Se não me falha a memória, barar no hebraico vai aparecer umas 50 vezes no Velho Testamento. Eu acho que é 50 vezes, eu não lembro agora direito, mas enfim. E ela sempre está associada com com a divindade de Gênesis, tá? A divindade de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Então, aqui está falando da existência, da criação da matéria. Aí é que a gente lembra de quê? De Hebreus 11, verso 3. Vamos dar uma olhada em Hebreus 11, verso 3? Eu vou
encontrar aqui, vou conferir para ver se é Hebreus 11, verso 3, e eu vou te mostrar. Você vai entender. Hebreus 11, verso 3 confirma o que eu estou a dizer a você sobre o verbo barar de Gênesis 1:1. Aqui estamos nós em Hebreus 11, verso 3, onde vai dizer, o que eu quero que você preste atenção é nisso aqui, ó, Hebreus 11, verso 3, tá? É a referência. Olha só, presta atenção. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não, olha só, aparecem. Então, o que isso aqui está dizendo? Eu vou simplificar para você. Aqui está falando da criação do universo material. E aqui está dizendo que esse universo material, ele nasce de algo espiritual. Que o universo material, ele nasceu da antimatéria. Que a matéria, ela foi criada por algo ou alguém que é antimatéria. Foi criada por algo ou alguém que é espírito. Ou seja, que é antimatéria. É isso que isso aqui está dizendo. Então, o que está dizendo aqui em Hebreus 11, verso 3, para você entender? O mundo visível, o mundo material, ele foi inventado, criado a partir do mundo espiritual, ou seja, a partir do mundo antimatéria, do universo antimaterial. Entendeu? Espírito. É isso. Você entendeu, né? Então, a matéria foi criada da antimatéria, foi criada a partir da antimatéria, ou seja, a matéria veio do espírito, entendeu? Do espiritual, beleza? Existe essa possibilidade de se criar matéria da antimatéria? Sim, e cientistas já fizeram isso em laboratório, mas eles não ficam falando muito essas coisas. Então, você percebe uma coisa, eles usam um termo científico antimatéria, para se referir, por exemplo, à alma, se bem que a alma ela tem uma certa dualidade, né? Depois eu explico isso. Mas, enfim. Então, eles usam o termo científico antimatéria para se referir a algo que é espiritual, que a Bíblia chama de espírito, entendeu? Então, o que está dizendo aqui Hebreus? Hebreus 11, verso 3, logo no finalzinho. Está dizendo o quê? Presta atenção, que a matéria, ela não foi criada do nada. E aqui está falando da criação da matéria. Não está falando da criação, tipo, dos céus e da terra, tudo estruturado ao mesmo tempo. Tipo, apareceu assim no estalar de dedos. Não. Não é isso. Está dizendo aqui, está falando do nascimento da matéria a partir da antimatéria. É isso. Entendeu? Eu espero que você tenha entendido. Então, nós podemos voltar lá para Gênesis. E aqui você vê aqui, ó. Que diz aqui, ó. Pela fé, pela pistes e também pela palavra de Deus, nós entendemos, pela fé nós entendemos que, pela pistes, entendemos que fica vendo, e pela palavra de Deus, o que? Nós entendemos o quê? Que o universo ele foi formado. Mas que universo é esse aqui que Hebreus está falando? Que universo aqui foi formado? Ele está falando desse universo material. Quem foi que criou esse universo material? Pistes. Quem é Pistes? A fé. Ai, nossa, meu dedo estralou. Quem é Pistes? A fé. Pistes, quem é? Que coisa, né? Imagina. A palavra de Deus é um ser personificado. Que aí, quando fala de palavra de Deus, logo você associa a palavra de Deus a quem? Quem é a palavra de Deus? Aí as pessoas logo associam a palavra de Deus a um ser personificado, que é o Cristo. E quem é essa tal de pistes, essa fé? Quem é? É simplesmente uma palavra, assim, tipo, só uma palavra? Ou também é um ser personificado que fez surgir a matéria?
Por que existe o mal no mundo? Por que existe o diabo, Satanás? Por que existem pessoas más e pessoas boas? Porque tudo na vida tem o seu lado bom e o seu lado ruim, se Deus criou tudo para ser perfeito. Então essas perguntas, elas só podem ser respondidas quando você conhecer a origem da matéria. E quando você conhecer a origem desse universo. Então a Bíblia, ela vai tratar disso. A Bíblia, ela vai usar muito, como que eu posso dizer, regra gramatical para poder ficar falando de coisas que o hebraico fala sem ser... O hebraico não, perdão. A Bíblia hebraica, corrigindo, tá? A Bíblia hebraica vai utilizar muito a gramática para falar, por exemplo, na criação do universo, para se referir a coisas, como que eu posso dizer assim, para falar de assuntos que os apócrifos, eles tratam abertamente e de forma muito bem clara, sem mistério. Já a Bíblia hebraica, ela vai tratar com mais mistério, assim, sabe? Sobre a origem do mundo, ela não vai ser muito bem clara sobre como foi que surgiu a matéria, como foi que surgiu esse universo material. Então aqui nós vemos claramente, tanto em Hebreus como em Gênesis, vamos terminar de ler o verso 1, que já existia o universo espiritual, ou seja, o universo de antimatéria. Já existia a antimatéria. Antes de existir a matéria, existia já a antimatéria. Antes de existir a carne, a matéria, já existiam o quê? Já existiam os espíritos de Deus. Isso mesmo. Os espíritos, tanto eles como elas. Aí você fala, como assim eles e elas? Presta atenção. A palavra hebraica para espírito, em hebraico, a palavra hebraica para espírito é ruach. Ruach. E ruach, do hebraico, é dual. Como assim dual? Você deve estar se perguntando. Presta atenção. Ela tem dualidade. É tanto masculina como feminina. Ou seja, refere-se tanto ao espírito masculino como ao espírito feminino ao mesmo tempo. Entendeu? Você entendeu? A palavra hebraica para espírito, ela é dos dois gêneros, tanto masculino como feminino. Ou seja, os espíritos masculino e feminino, espíritos masculinos e femininos existiam antes da matéria sonhar em existir. E é aí que você vai perceber uma coisa. Se existiam espíritos, tanto masculino como femininos, na criação, quer dizer, antes da criação desse universo material, desse mundo, antes da criação da matéria, então quer dizer que Deus, ele criou, ou o Criador, ou quem é a fonte de tudo e todas as coisas. Saíram esses espíritos, tanto masculino como feminino, tanto masculinos como femininos, vieram desse alguém? Então, esses espíritos, eles faziam o que exatamente na criação do universo espiritual? O que eles faziam no universo, no mundo da antimatéria? É isso que a gente vai ver. Então, esses assuntos, os apócrifos, eles já tratam desses assuntos, por isso que tem muita gente que não entende muitos apócrifos e aí fala um monte de coisas. Por exemplo, um monte de coisas nada a ver. Por exemplo, tem gente na internet dizendo, né, vai ler apócrifo, não entende nada dos apócrifos. Aí a pessoa fica dizendo que o Deus do Velho Testamento, que ele é mau, que ele é o diabo, que não sei o quê, que isso, que aquilo, falando um monte de absurdos, de besteiras, que não tem base nenhuma nos apócrifos, tampouco na Bíblia. Então a pessoa não entende as coisas e vai e cria confusão, né? Isso é complicado. Muito complicado. Mas vamos voltar lá para Gênesis. Então aqui, ó, em Hebreus, quando lê, todo mundo já vê. Palavra de Deus, todo mundo já associa quem? O Cristo. E quem é a fé? Quem é a fé? Gente, cada palavra, palavra, fé, que outra palavra eu posso dizer? Sabedoria. Todas essas palavras existem seres que são personificados no mundo espiritual.
E por isso que existem essas coisas, né, gente? Imagina, quem foi que criou essas coisas? Tipo, quem será que criou o ódio, a ira, a tristeza, o pranto? Quem será que criou? Isso aí são as coisas ruins que o diabo, o Satanás original, fez surgir nessa criação desse mundo material aqui, né? Mas as coisas boas são, por exemplo, alegria, lealdade, fidelidade, amor, esperança, e várias outras palavras boas, entendeu? Então, tudo tem alguém que criou e que influencia e que incentiva essa palavra. Tecnicamente, toda palavra tem um ser personificado. Por isso que a Bíblia diz para você não ficar triste. Primeiro, se você fica triste, né? O que acontece? Você vai ficar doente. Se você ficar ansioso ou ansiosa, você vai ficar doente. Porque o nosso corpo, ele vai responder aos sentimentos da alma por meio das emoções. E as emoções são respostas bioquímicas que é tipo assim, os nossos hormônios, por exemplo, a gente tem um determinado sentimento. O sentimento vem da alma. Aí, esse sentimento, ele vai ser expressado no nosso corpo físico, material e perecível por meio de hormônios. E esses hormônios, dependendo se os sentimentos forem ruins, vai produzir hormônios ruins e você vai se dar mal, vai ficar doente. Se você tiver bons sentimentos, você vai produzir hormônios bons, a tua saúde vai ficar legal, entendeu? Por isso que a Bíblia fica dizendo para você não ficar ansioso, não ter medo, não é para você ficar com medo, porque você fica doente. Não é para ficar apreensivo e nem apreensiva. Tomem cuidado, ok? Então, olha só. E sem contar que existem criaturas que se alimentam de sentimentos, na verdade, de emoções ruins. E, consequentemente, vão também adoecendo o teu corpo. É sim, entendeu? Por exemplo, o ódio, a raiva, o rancor, a tristeza, tudo isso vai te consumindo aos poucos. E não só na questão física, gente, também na questão espiritual. Então você tem que tomar muito cuidado, entendeu? Por isso que a Bíblia diz para termos alegria, certo? Olha que legal. E a alegria é uma coisa boa, e diz assim, tanto é que diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? A alegria é uma coisa boa e ela também acaba sendo um espírito personificado como diz a Bíblia, do Senhor, para ser a nossa força, entendeu? Para nós continuarmos a seguir em frente. Deu para entender? Então, por isso que diz para ter alegria. Porque a alegria vem de quem? Do Criador. Vem do Criador de Deus, entendeu? Do nosso Pai Celestial bondoso. Então, tem essa questão aí. Bom, quando a matéria ela acaba surgindo uma coisa ruim junto com a matéria. E essa coisa ruim, ela vai ganhar forma na matéria. E a gente vai ver isso mais pra frente. Mas vamos continuar lendo lá, Gênesis. Eu vou explicar essas coisas pra vocês. Isso tudo, gente, tipo assim... melhor vir por aqui, né? Livro de Gênesis... Pronto. Aí você entendeu, né? Então aqui, ó, o verbo barar não é criado nada não, viu? Tecnicamente, resumindo, barar do hebraico, barar significa o quê? Você criar algo da antimatéria para a matéria. Você trazer a matéria da antimatéria. Alguém que é antimatéria faz surgir, faz nascer a matéria. Até porque essa palavra barar, esse verbo, também está associado com nascimento, com surgimento. Algo que nasce. E você vai associando aí as palavras, né? Palavras em feminino, masculino, aí você vai pensando. Fica vendo. Que coisa. A próxima palavra que a gente pode ver aqui, ó, é a palavra o quê? Elohim. Elohim ou Alahim, sem sinais maçoréticos. Vou trocar a cor aqui rapidinho, tá? Vamos pôr essa cor aqui, que tal? Essa próxima palavra aqui é a palavra Elohim ou Alahim. Elohim é uma palavra em hebraico e ela se encontra no plural. Ela não está no singular. Portanto, não é Deus,
Não é divindade no singular, mas divindade no plural, ou seja, divindades, plural. Então é deuses, só que geralmente eles traduzem por Deus, tá? E essa palavra Alahim, ela é considerada Alahim ou Elohim. Deixa eu abrir aqui o dicionário e eu mostro para você. Tá vendo aqui, ó, Alahim ou Elohim. Por que eu falo Alahim? Por causa da letra Aleph. Ela tem som, tá? Ela tem o som da vogal A. Ela não é muda, não. Imagina, que coisa, né? Aleph, ela tem som. Imagina, a letra alfa do grego tem som de A, de vogal. E a letra Aleph ou Alapê do hebraico não tem som de A, não, é? É muda, é? Eu não sabia disso, não. Mas enfim, quer dizer, eles contam essas mentiras, dizendo que não tem vogal, para esconder. Por isso que eles dizem que ela é muda, mas ela não é. Mas enfim, a transliteração tá aqui, ó. Elohim, Elohim. Eles colocam sinais massoréticos, aí da som de E, enfim. Elohim. E Elohim é o que? Elohim, desculpa. Elohim está relacionado à divindade, governantes, juízes, anjos, deuses, enfim. Tá vendo aqui, ó? Deuses, viu? Tá vendo? Plural. Mas aqui eles dizem que é singular. Mentira. Eles dizem, ó, a palavra tá no plural, intensivo. Aí eles dizem que ela está, mas eles dizem que o significado dela é no singular. Mentira. É no plural mesmo, intensivo, tá? Elohim. Então, Elohim também tem o significado de deusa. É utilizado também Elohim para se referir a uma divindade feminina ou às divindades femininas. Isso acontece na Bíblia, eu vou mostrar para você ver. Mas geralmente, aqui como eles colocam aqui, ó, apenas como substantivo masculino, tá? A palavra Elohim do hebraico, que significa literalmente deuses, plural. Mas essa palavra, ela é também utilizada para se referir a divindades femininas, tá? A uma divindade feminina também. Entendeu? Então a gente vai ver isso. Eu vou encontrar aqui, eu vou mostrar para você na Bíblia onde é que aparece. Por exemplo, não tem lá a deusa Astarote? Astarote? Então, Astarote, aí fala lá deusa, né? Traduz lá como deusa. Aí usa essa mesma palavra aqui, ó, Elohim, para se referir a essa divindade feminina, entendeu? Adorada lá, inclusive que Salomão adorou, né? Astarote, a deusa Astarote. Astarote. Então a gente vai dar uma olhada, Astarote, enfim, vamos dar uma olhada. Eu vou procurar aqui, eu vou mostrar para você, entendeu? Mas geralmente eles classificam a palavra Elohim como substantivo feminino, como substantivo aqui, ó. Eles classificam a palavra Elohim como substantivo masculino, ok? Mas ela é utilizada também para se referir ao feminino, a divindades femininas, ok? Beleza. Eu vou encontrar aqui e eu mostro para você, tá? Para você não ficar com dúvida. Assim, aqui estamos nós, tá? Em 1 Reis 11, verso 5, onde diz: Salomão seguiu Astarote, tá vendo? Astarote, que era uma divindade lá feminina, e aqui aparece, olha. Tá vendo? Vou mostrar pra você que aparece a mesma coisa que tá lá na Bíblia hebraica, tá vendo? Elohim. Como eu deixei aqui o dicionário aberto, aqui, ó, tá vendo? Que eu abri lá em Gênesis 1, aparece aqui, ó, Elohim, Elohim, Elohim. Aqui tá no plural, ok? E eles classificam como substantivo masculino, mas também é utilizado, essa palavra também ela é utilizada para divindade feminina, ok? No caso aqui, ó. Tá vendo? Elohim. Astarote, tá vendo? Aí coloca aqui, ó. Aí fala aqui, ó, né? A deusa, tá vendo? Dos Sidônios, tá vendo? Milcom, abominação dos Moabitas, dos Amonitas. Dos Amonitas, tá vendo aqui, né? Milcom. E fala de outras divindades. Tem as divindades também dos Moabitas, né? Mas enfim. Aí aparece aqui, tá vendo? Utilizada também para se referir à deusa Astarote. Essa palavra Elohim, beleza? Vamos voltar lá para Gênesis.
Gênesis. Aí, eu posso até abrir o dicionário aqui, vai dar no mesmo, ó. Tá vendo? Deu no mesmo, tá vendo? E aí você vê aqui, ó. Aqui já diz que é plural, tá vendo? Não é singular, é plural. Governantes, juízes, tá vendo? Deuses, enfim. Tá vendo? Também deusa, né? Enfim. É usado para deusa, para deuses, para Deus, enfim. Essa palavra Elohim. E Elohim é plural, deuses. Por que que sempre aparece plural? Porque geralmente essa divindade, ela não vai estar sozinha, ela vai estar associada com outras. Exemplo, vamos voltar lá para Gênesis. Gênesis, capítulo 1, verso 1. Por exemplo, aqui a divindade aqui, ó. Elohim, o Elohim da Bíblia hebraica de Gênesis 1:1. Está associado, esse Elohim aqui, Elohim está sozinho? Não, não é só um Deus, são vários deuses. Então a Bíblia, ela não nega a existência de outros deuses, não. Ela, na verdade, ela admite. E ela ainda diz assim, ó, que Deus é o Deus dos deuses. E também aparece, né, um Deus do mal em 2 Coríntios 4:4, que é o Deus deste mundo ou deste Aion, enfim, desta era, deste tempo aqui, tá? No qual o mundo inteiro jaz no maligno e perece. Então, olha só, e o mundo, que mundo? Que universo? Universo material, tá bom? Principalmente aqui embaixo na Terra, né, que nós estamos praticamente, digamos assim, como que eu posso dizer, quase que no fundo do poço, né? Só falta descer embaixo para o inferno, mas nós estamos praticamente na tampa do inferno. Então, é tipo assim, a Terra fica assim. Mas, olha que coisa, né? Aí, isso faz lembrar do que tá escrito, que fala assim, que o Cristo, ele é a luz que veio ao mundo, ele é a luz que veio para este universo material, mas os homens, as pessoas, a humanidade, ou seja, homens, tanto macho como fêmea, homens, referente à humanidade, amaram mais as trevas do que a luz, amaram mais as trevas desse universo material do que a luz, que é o universo espiritual antimatéria, que é separado desse universo material. Então, o universo material, a matéria, nasceu da antimatéria. O universo material nasceu do universo espiritual. É isso que a Bíblia ensina, é isso que os apócrifos vão falar também, tipo assim. É isso, entendeu? Então tem essa questão aí, uma coisa muito interessante. Mas vamos continuar. Então eu não posso traduzir aqui para você Elohim como Deus. Eu vou deixar como deuses, tá? Deuses é plural, viu? Plural. Não tá singular não, viu? É plural, literalmente é plural. Deuses, ok? Quanto à questão da Bíblia dizer, ela declara abertamente, sim, existem vários deuses, mas o Deus no qual nós devemos nos apegar, a divindade a qual nós devemos nos apegar com firmeza, é aquela divindade que veio nos resgatar deste universo material aqui, tá? Desse mundo caído, tá? Da matéria perecível. A matéria, gente, ela é, como que eu posso dizer? Uma prisão, digamos assim, tá? Depois você vai ver, a gente vai lendo a Bíblia e você vai vendo, a matéria, ela é um erro, ela foi criada por causa do erro de alguém. A matéria, tipo assim, Deus ele quis criar a matéria. Não, a intenção era criar uma extensão do universo espiritual, tipo assim, expandir mais o universo espiritual, criar algo antimatéria, não criar algo material. Só que, como foi alguém que foi fazer sozinho, ou sozinha, digamos assim, solitariamente, foi fazer isso, o que que aconteceu? Deu errado, né? Em vez de surgir a antimatéria, ou seja, em vez de surgir um universo espiritual, como o universo espiritual que já preexistia, já existia antes, surgiu então um universo material, surgiu a matéria nasceu. Então a gente vai ver às vezes na Bíblia,
Depois eu falo isso para vocês, né? Depois, conforme a gente for lendo. Acho melhor eu falar sobre o assunto, sobre essas questões, quando eu for mostrar mesmo na Bíblia. Enfim, presta atenção, hein? E você vai entender o porquê que existe o mal, porquê que existe toda essa dor no mundo. Tipo assim, o Criador, ele não é culpado de tudo. Tem gente que acha que aquele alguém de quem tudo e todas as coisas têm a sua origem, tem pessoas que acham que Deus, ele é mau, porque tipo assim, ai, Deus, por que que Deus, ele não impede que a maldade aconteça no mundo? Gente, o Criador de tudo e de todas as coisas, de quem tudo e todas as coisas têm a sua origem, inclusive de quem, né, esses vários espíritos, né, do hebraico, espírito tá no masculino e no feminino, no hebraico, a palavra espírito é tanto masculina como feminina. Então, de quem esses espíritos têm a sua origem, né? De quem a matéria tem a sua origem, porque por fim, gente, tudo tem a origem da fonte. É isso. Só que essa fonte, ela fez surgir, vamos pôr assim, ó, a primeira geração de espíritos. Depois veio a segunda geração de espíritos, que foi formada pela primeira geração de espíritos que surgiu. A terceira geração, a segunda geração de espíritos gerou a terceira geração. A terceira geração gerou a quarta, entendeu? Então, isso acontece assim. Por que você acha que aqui na Terra tem pai, mãe, filhos e filhas? Tudo aqui é tudo imitação. Claro que aqui embaixo tudo é depravação, né? Desastre, caos, bagunça, baderna, as pessoas... Enfim, você sabe o que as pessoas fazem de errado, né? Mas, presta atenção. E aqui existem necessidades carnais que as pessoas acabam suprindo. Exemplo, como é que você vai fazer para ter um filho? Aí você fala, eu vou pensar, vou pensar no pensamento e vou criar. Não, aqui embaixo não é assim. Para criar coisas com o poder do pensamento da mente, é lá no universo espiritual. Mas aqui no universo material, não. Aqui não é assim. Como é que você vai fazer um filho, uma criança, pensando? Aí você fala, vou usar o poder da minha mente. Não vai, né? Precisa de ações, como que eu posso dizer? Ações de você e de outra pessoa, você sabe, né? Para poder gerar uma criança aqui. Mas no universo espiritual, não há necessidade dessas relações íntimas, beleza? Ok, acho que vocês entenderam. Então, por isso que Cristo fala para os fariseus e para os saduceus, porque eles sabiam muito bem, aqueles caras, né, os doutores da lei, aqueles líderes dos judeus, eles sabiam muito bem que, tipo assim, existe o universo espiritual e existe o universo material. Dois universos, como diz Hebreus 11, verso 3, viu? Presta atenção. Aí eles sabiam exatamente disso, e eles sabiam que a fêmea existe antes desse mundo material. Aí eles perguntam assim, olha, mestre, uma mulher se casou com 7 homens. No reino dos céus, de quem ela vai ser mulher? Mas Cristo, ele viu o pensamento daqueles homens, que eles estavam pensando assim, com quem ela vai ter relações íntimas lá no céu. Porque eles pensavam que no céu acontece no céu, você tá entendendo, né? Num universo espiritual, eles pensavam assim, bom, lá devem acontecer essas coisas carnais que acontecem aqui embaixo. Não, não acontece, não é assim. Existem sim os pares, você sabe que espírito em hebraico é tanto masculino como feminino essa palavra espírito. É tanto masculina e feminina ao mesmo tempo. Masculino e feminino ao mesmo tempo. Então, sim, tem os pares? Tem. Ele e ela? Tem. Mas não precisa fazer essas coisas, digamos assim, carnais que são feitas aqui embaixo. Até porque lá eles criam tudo com o poder de suas mentes. Tipo assim, com o poder do pensamento. Basta eles pensarem e tudo surge instantaneamente. Por isso que esses seres, esses espíritos, né? Eles precisam ter muito cuidado com o pensamento que eles vão exercer. Se esse pensamento ele escapar de alguma forma e não estiver de acordo, não estiver junto com o seu par e com o pai, vai dar errado. Ao invés de surgir a antimatéria, ao invés de surgir o espiritual, vai surgir a matéria. Então é isso. Foi isso que aconteceu. É como se o potencial de pensamento, potencial, digamos assim, de energia aplicada por aquele pensamento
fosse pela metade, fosse incompleto. E a matéria, ela é isso, ela é algo incompleto, algo deficiente, algo faltante. Por isso que a matéria, ela está em constante transformação, em constante mudança, porque ela é imperfeita. Algo que é perfeito não necessita de ser aperfeiçoado. Algo que é perfeito não muda, é imutável. Algo perfeito nunca vai mudar, entendeu? Algo perfeito permanece para sempre, mas aquilo que não é perfeito sempre está em estado de mudança, de transformação, que é o caso desse universo material aqui, desse seu corpo material, por isso que você nasce, você cresce, você envelhece, você morre, entendeu? Porque, enfim, você entendeu, né? Então tem essa questão aí. Então a Bíblia ela vai tratar desses assuntos. Isso é muito legal. Isso dá para enxergar também na Bíblia em português? Claro que sim. Claro que sim. Então eu disse que a matéria ela é um erro, uma coisa que foi criada assim por um erro de alguém, tá? E eu vou mostrar isso na Bíblia, tá? A matéria, a carne, é uma coisa errada. Não no sentido de que você é uma pessoa pecadora e que você cometeu um erro, não. A matéria no sentido geral. Todo esse universo material, ele foi um erro que surgiu na criação. Porque a ideia de quem criou esse universo material, quem criou a matéria, a ideia de quem criou a matéria não era criar matéria, não, tá? Queria criar um universo de luz semelhante ao universo que já preexistia, ou seja, queria criar um universo espiritual, perfeito, e não um universo material. Só que é o que eu já disse, se esses espíritos, eles exercem um pensamento sozinho ou sozinha, vai dar errado. O potencial de energia no pensamento, o pensamento ali vai aplicar uma energia pela metade, insuficiente para formar algo perfeito. Então, tipo assim, a energia foi pela metade, porque só foi um só, por isso que a Bíblia diz para nós estarmos em comum acordo, principalmente em relação a casais, homem e mulher, casado, concordem no que vocês vão fazer, tá? Para vocês não quebrarem a cara. Então, vocês precisam estar em comum acordo para as coisas darem certo. Imagina, um quer fazer uma coisa e um quer fazer outra, vai dar errado. Vai dar briga e tipo assim, e a coisa não vai funcionar, né? Nada vai para frente sem ter comum acordo, sem ter concordância, sem ter cumplicidade, reciprocidade. Nada vai à frente. Nenhum relacionamento funciona, absolutamente nada vai para frente. Então, tem que ter cuidado com essas coisas. Então, nós vemos essas coisas aqui na nossa vida cotidiana, vemos no mundo físico e essas coisas também, enfim, refletem, né? Aqui, por que refletem aqui? Porque essas coisas existiram antes daqui, né? Então, você tem que ver isso bem. Depois a gente vai olhar, mas deixa eu terminar aqui logo pra gente continuar. Então, vamos lá. Já paramos na palavra Elohim. Você entendeu sobre a palavra Elohim? Plural, beleza? Eles às vezes traduzem como singular, mas não tá em singular. É plural, plural mesmo. Deuses. Então, deuses. Eu não posso pôr como Deus. Não posso traduzir como Deus para você, porque aí seria injusto, né? Então, gente, você entendeu, né? Como é que surgiu o mal na criação. Tipo assim, como esse ser que acabou criando a matéria tem origem do Criador de tudo e de todas as coisas, logo, essa criação fica associada com esse Criador, com essa fonte. Mas não foi a fonte que criou o defeito no universo que é a matéria. Não foi a fonte que fez surgir a matéria diretamente, mas de forma indireta por meio de alguém que saiu dessa fonte e que também tinha um poder de criar coisas com o poder da sua mente, do seu pensamento. Beleza? É isso. Então você vai observando aí o texto e você vai vendo. Preste atenção, hein? Vamos aqui, deixa eu ver o tempo. Nossa, misericórdia, já tem esse tempo? Aqui, ó. Tem essa palavra aqui, ó. Desculpa, deixa eu colocar aqui no lugar. Tenho que selecionar, né, pra mexer. Eu vou fechar aqui o dicionário. Enfim, tem essa palavra aqui, ó. Tá vendo essa palavra aqui, ó? Et.
que na verdade aqui tá a letra Aleph e a letra Tal, né? Aí para algumas pessoas, alguns declaram que isso aqui significa um sinal. Outros dizem que essa partícula aqui, ela é intraduzível. Eles dizem que não é para traduzir isso aqui, fica vendo. Só que essa partícula aqui, ó, esse Aleph Tal, indica o acusativo, que é chamaim, ou o objeto direto, que é o chamaim. Então, essa partícula se repete 2 vezes aqui, tá vendo? Em Gênesis 1:1. Então, aqui, ó, essa partícula aqui, eles não definem ela, eles só dizem que ela pode significar sinal, marca, e que ela é intraduzível, o que é uma grande mentira. Essa partícula aqui, ó, sem sinais massoréticos, ela vai dar o pronome você no feminino. Por exemplo, se eu quero dizer você no masculino, eu falo atá. Se eu quero dizer você no feminino, eu digo at ou et, já que eles colocam sinais massoréticos aqui que vai dar o som de E. É T, né? Mas é o som de AT, ok? A letra Aleph e a letra Tal. Então, aqui nós temos um pronome feminino, viu? O pronome no caso, você no feminino. E aí você fica pensando, que coisa. A palavra chamaim, tá vendo aqui, chamaim? Aqui, ó, esse ra aqui é o artigo, né? Que fica tipo os céus, né? Já que chamaim aqui é plural. Chamaim é plural. Geralmente chamaim é entendido como um substantivo masculino, ok? E aqui a gente tem aqui, ó. Você entendeu, né? O que eu disse? Bom, deixa eu esclarecer mais. Tá vendo essa letra aqui, ó? Aleph Tal. Se eu entrar aqui, ó, deixa eu abrir o dicionário, que é melhor mostrar o dicionário. Eu vou mostrar pra você. Aqui eles falam, tá vendo? Que é um sinal. Aí fala que indica o objeto direto. Ele diz que não tem tradução, tá vendo? Aqui você tá lendo aí, tá vendo? Aí eles dizem até que vem da palavra sinal em hebraico, ut, eles falam ot, né? Mas se você for pronunciar sem sinais massoréticos vai dar aut. Mas até essa palavra sinal ou marca em hebraico, ela é um substantivo feminino, não é masculino. Isso é interessante. Aí você fica, peraí, um sinal feminino, uma marca feminina, essas coisas, tipo assim, você fica pensando, né? Aí você pensa, né? Você fica pensando, fica vendo. Mas eles não querem traduzir essa palavra aqui, ó. Esse Aleph Tal aqui, eles não querem traduzir ela. Mas essa palavra, ela existe. Ela existe como um pronome, presta atenção, pronome feminino, você no feminino. Só que eles não vão dizer isso. Eu vou abrir aqui, ó. O dicionário, deixa eu ver aqui que dicionário eu vou abrir, que vai mostrar isso. É um dicionário que tá aqui em inglês, um outro dicionário, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui que ele vai dizer, olha só. Então, tá vendo aqui, ó? Você tá vendo aí, né? Esse Aleph Tal, ele é o quê? Ele pode ser um substantivo feminino, uma preposição, tá? Que indica o quê? Indica o quê? O objeto direto, ok? Beleza. E também ele é um pronome. Esse Aleph Tal é um pronome. Você no singular feminino. Você é um pronome no singular feminino. Esse Aleph Tal. Aí você fala no feminino? No feminino. Aí você fica pensando aí, viu? Pensa bem aí, gente. Pensa um pouquinho. Imagina, quem foi que criou a matéria, hein? Quem será que criou a matéria? A matéria nasceu de quem, hein? Imagina. E as águas do grande abismo, hein? Que vamos ler ainda. A gente fica pensando. Esse assunto é interessante, né? É muito interessante. Mas pelo tempo aqui, eu vou parar. Já tem muito tempo. Mas olha só aqui, ó. Tá ficando muito interessante esse assunto. E aqui nós temos a palavra, nós temos aqui, né? Temos aqui o outro artigo, tá vendo? A letrinha
Ah, meu pai, perdão, tá, gente? Era pra eu ter selecionado aqui, ó, pra escolher, enfim. Aí você tá vendo aqui o outro artigo aqui, ó, tá vendo aí? A letrinha rei, ela funciona aqui, o rá, o rei. Aqui ela tá como rá, né, por causa do sinal maçorético. Então aqui, ó, o artigo, aí vem aqui, ó, a palavra, o substantivo, terra em hebraico, Aretes. Aretes ou Arates. Arates, Arates. Arates, ok? Significa o quê? Terra em português. E terra em português, quer dizer, terra em português é terra, né? Ok? E tá no feminino. Que coisa. Ou seja, a terra, tá? E no hebraico, essa palavra terra, Arates, ou Arates, do hebraico, ela é um substantivo tanto feminino como masculino, as duas coisas, entendeu? É dual também. A palavra terra é um substantivo que tem dualidade, ou seja, tanto masculino como feminino ao mesmo tempo. Beleza? Então isso é interessante, né? Muito interessante. Aí depois você fica pensando, né? Tipo, porque tem gente que fala, sabe aquelas mitologias daqueles povos mais antigos que eles falavam, né? Que eles associam o céu, eles colocam como masculino. Chamaim realmente tá como substantivo masculino. E terra em hebraico Arates tá como feminino e também masculino ao mesmo tempo. E aí a gente vê, aí você fala, mas como assim a terra ela é tanto masculina como feminina? Um substantivo tanto masculino como feminino. Observe uma coisa. A terra, ela fecunda e ela gera. Não é verdade? Você quer, por exemplo, a terra. Quem foi que produziu as plantas com sementes? Foi a terra, não foi? Lá em Gênesis, o que está escrito? O Criador fala o quê? Para que a terra produza o quê? As plantas, as árvores com frutos, cada um conforme a sua espécie. Quem foi que gerou? Quem foi que fecundou, tipo assim, para fazer surgir então? Lá em Gênesis está dizendo que a terra, ela tanto fecundou como ela também gerou as plantas, as árvores, as flores, tudo que existe aqui foi a terra. Viu só? Que coisa, né? Então, por isso que aqueles povos antigos tinham essa ideia de chamar a terra de mãe e também chamavam o céu de pai. É que você sabe o que aqueles povos faziam, né? Enfim, tem gente que sai adorando tudo quanto é coisa, né? Um pedaço de pau, sei lá, um objeto, uma estátua. O povo de Israel da Bíblia era assim mesmo, viu? Eles saíam adorando tudo quanto era coisa. Eles fizeram pior do que as nações. Porque imagina, né? O Criador falou para eles, olha, vocês não vão adorar imagem de escultura não, viu? Não é para vocês fazerem imagem de nada, de nenhuma escultura para vocês ficarem se prostrando, ficarem fazendo votos, ficarem fazendo promessas, orando para essas imagens. Eu não quero que vocês se prostrem diante de uma imagem para adorar essa imagem. Não tem nenhum problema você ter uma fotografia, você ter uma estátua na sua casa. O problema é você adorar aquela coisa ali, entendeu? Aquele objeto. Aí você fala, ai, tipo assim, ai, meu Deus, falando do objeto, tratando o teu aquele objeto, aquela estátua, aquela foto, aquela imagem, como se fosse uma divindade. Mas aquilo ali é o quê? Sei lá, um pedaço de cerâmica? Um pedaço de pau? Tipo assim, nada a ver, né? Uma madeira, gente, pedra. Nada a ver. Então a Bíblia proíbe esse tipo de prática aí, né? Mas fazer o quê? Então é isso que a Bíblia está dizendo. Ok? Então, gente, por que você acha que lá em Gênesis também, né, vai dizer assim, ó, quando Deus ele fala assim, ele fala, ó, ele fala no plural, quando ele vai criar a humanidade. E a humanidade, que geralmente eles traduzem por o homem, foi criado como macho e fêmea. E Deus diz o quê? Lá em Gênesis. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí você fica pensando, bom, a imagem na Bíblia diz que o homem é a imagem de Cristo e a mulher é a imagem de quem? É também a imagem de uma divindade, né? Aí você fica pensando, né? Bom, mas está associada com quem essa divindade, hein? Por que a Bíblia hebraica prefere usar a palavra para Deus no plural Elohim? Por que ela não usa no singular?
Por quê? Muito fácil, porque o Deus bíblico, ele nunca vai estar sozinho, ele sempre vai estar associado. Por isso que ele falou para os judeus e para os hebreus, né, o povo de Israel, vocês saíram e foram adorar a deuses que eu não ordenei vocês adorarem. Eu não mandei vocês adorarem esses deuses. E eles estavam adorando, fica vendo, que eu não os designei, o povo de Israel da Bíblia. Aí você fica pensando, né, bom, o homem, a imagem, né? E a mulher? Ou você acha que Deus ficou assim? Deus chegou e falou assim: Deus falou assim: eu acho que eu vou criar uma imagem feminina de mim. Assim, não, já existia o modelo. O modelo já existia, por isso que lá em Gênesis vai estar no plural. Façamos o homem, a humanidade, e a palavra hebraica lá é Adão. Adão quer dizer o macho e a fêmea juntos e ao mesmo tempo. Adão é macho e fêmea, não é só macho e nem só fêmea. No entanto, essa palavra hebraica Adão foi dada para o macho, mas Adão para chamar ele. Por exemplo, o nome de Eva. Eva vem do hebraico da palavra vida, entendeu? Você entendeu, né? Eu espero que você tenha entendido. Então, imagina só. Aí, imagina se Deus ficasse se olhando no espelho. Eu acho que eu vou fazer assim, sabe? Uma versão feminina de mim, não sei, com mais curvas, não sei, tipo, uns traços mais delicados, sem barba, né? Sem bigode. Eu acho que eu vou fazer uma versão feminina. Imagina, claro que não, gente. Já existiu o modelo. Por isso que vai dizer lá no plural. Façamos o homem, ou melhor, a humanidade, conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ou seja, essa divindade estava falando com alguém que era igual com ele ali. E aí ele olha para essa divindade, essa outra divindade, e fala assim: vamos fazer a humanidade, o macho e a fêmea, conforme a nossa imagem, as nossas imagens. Entendeu? Aí foi que surgiu, então já tinha esse modelo, entendeu? Eu espero que você não crie confusão com relação a essas coisas. Mas por agora aqui eu vou parar, tá? Mas a gente pode ver, não. Primeiro eu vou concluir. Então aqui, ó. Vamos concluir isso aqui, tá? Então você entendeu a questão aí, né? Do Aleph Tal. Aleph Tal indica o quê? O feminino, não o masculino. Com relação à origem desse universo material. E aqui Gênesis, verso 1 e verso 2, está tratando de quê? Da origem, do surgimento, do nascimento da matéria, dos céus e da terra. Note bem o que diz a Bíblia. Vou ler aqui em português, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí o verso 2 já pula e diz o seguinte. Aí você olha aqui, bom, criou Deus os céus e a terra. Aí tem gente que imagina assim, ó. Deus criou os céus e a terra, aí pronto. Aí tem gente que imagina, aí depois aconteceu uma destruição. Nananina, não, nada disso. O que Gênesis verso 1 está dizendo aqui é que o que foi criado aqui foi a matéria dos céus e da terra, ok? É isso. Por isso que diz, criou no princípio, criou o quê? Os céus e a terra. E o verbo aqui, ó, bará, significa o quê? Criar o quê? Algo material da antimatéria. Ou seja, criar o visível, algo visível, daquilo que é invisível. É isso, entendeu? Como diz Hebreus, capítulo 11, verso 3. E aí o verso 2 de Gênesis vai dizer o seguinte: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aí você fica pensando, né? Bom, a terra. Ele está falando aqui da terra. Aí fala que a terra estava sem forma, estava vazia, estava desabitada, desolada, numa bagunça, uma desordem. Aí você fica pensando, bom, a terra? Mas aí você tem que pensar, a terra mesmo estruturada ou a matéria dessa terra? Gênesis 1 responde que é a matéria da terra, não a terra. Presta atenção. E aí diz que o quê? Que existia também um grande abismo de águas. Aí você fica pensando, o abismo. Mas esse abismo de águas, ele tem origem de onde? Bem, gente, quando surgiu a matéria, também surgiu esse grande abismo de águas. Você sabe que água é matéria, né? Água é matéria também. Entendeu?
Água é matéria. Então, olha que coisa interessante, hein? Muito interessante. Então, nós temos aí uma matéria líquida, as águas do grande abismo. Nós temos também, então, uma espécie de matéria meio que mais sólida, né? Digamos assim, que surgiu também, como que eu posso dizer, mais sólida, não, mais densa, que surgiu e foi parar onde? Dentro dessas águas do grande abismo, porque diz claramente aqui no texto, ó. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E esse abismo é o quê? Abismo de águas, porque aqui já diz, ó, que o Espírito de Deus, ele movia-se, ele veio sobre as águas, de quê? As águas do abismo, né? Então aí você pensa, olha só, interessante. Então aqui está falando de quê? Está falando de quê? Olha que interessante, pensa aí. Pensa, você tem que pensar, gente. Aí você pensa, bom, abismo de águas, diz que a terra ela estava uma bagunça, uma desordem, ou seja, aquela matéria da terra, ela estava toda desorganizada. Alguém não tinha ainda feito o papel de artífice. Então, Gênesis 1 e Gênesis verso 2 vai tratar do surgimento dessa matéria, vai falar que essa matéria ela estava toda bagunçada, toda desorganizada, toda misturada, essa matéria dos céus e da terra, e que a matéria da terra ela estava o quê? No fundo do abismo de águas, submersa. E aí, esse Espírito de Deus, como está aí na Bíblia em português, ele vem sobre a face dessas águas. Para fazer o quê, hein? Provavelmente para o quê? Para fazer o quê? Já sei. Para fazer nada, né? Só pode. Veio com algum objetivo. Imagina, se no fundo desse abismo de águas tinha ali então a terra bagunçada, desordenada, num caos, uma bagunça, né? Uma desordem total, totalmente misturada, ou seja, está falando da matéria da terra e também, consequentemente, do céu. Presta atenção, hein? Aí você vai pensar, bom, esse Espírito de Deus, ele desceu então para ver essa matéria no fundo desse abismo de águas. Exatamente, com esse objetivo. Não tem outro objetivo para o Espírito de Deus vir para um lugar escuro, imagina. E ainda diz aqui que existiam trevas. Aí você fica pensando, bom, na Bíblia diz que em Deus não há trevas. Como é que a Bíblia diz em Gênesis? Em Gênesis, capítulo 1, no verso 2, que Deus veio e viu o abismo, ele veio sobre o abismo de águas, e esse abismo, havia trevas sobre a face desse abismo. E se o Espírito de Deus ele veio sobre a face desse abismo de águas, o Espírito de Deus, então, ele também, de certa forma, presenciou essa escuridão, essas trevas que estavam onde? Ali em cima daquele abismo, entendeu? Então, são essas coisas que você tem que pensar bem e ver na Bíblia. Já tem esse tempo aqui, a ideia não era deixar esse vídeo grande assim, mas se a ideia é explicar aqui a Bíblia, isso vai ser demorado? Vai. Um pouco cansativo? Sim, mas a gente vai entender muita coisa da Bíblia, tá? Muita coisa mesmo. Então, geralmente quem lê a Bíblia pra você, né, as outras pessoas, sei lá, eles não vão explicar essas coisas assim, como eu tô explicando pra você. Eu acredito que não, né? Até porque é uma coisa que muita gente não quer arriscar, tipo assim, arriscar no sentido de falar esse tipo de coisa, as pessoas não entenderem. E até mesmo, gente, tem pessoas que não entendem isso. É o que eu disse pra vocês. Tem muita gente que sabe ler hebraico, grego, beleza. Tem bíblias caras e tudo mais, né? Enfim, fica prestando atenção. No entanto, elas leem a Bíblia, até mesmo em português, elas não entendem as coisas. É como se a mente dessa pessoa estivesse trancada, cega, que nem diz, né? O livro de. Deixa eu lembrar agora, gente. Nossa, é o livro de 2 Coríntios 4:4. Se não me falha a memória, a gente vai dar uma olhada. E o verso 2, para a gente ver ele em hebraico direitinho, vamos continuar no próximo vídeo, mas você já viu ali, né? O que se trata esse Gênesis 1, tá? E o 2 também você já viu que teve uma ideia, né? Então, 2 Coríntios, verso 4,
quer dizer, 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 4, fala aqui o seguinte, ó, presta atenção. Eu vou fechar aqui o dicionário, tá? Olha só. Vou ler aqui como tá em português mesmo, tá? Não tá errado mesmo, ó. Nos quais o Deus deste, tá vendo? Nos quais o Deus deste, aqui também tá Deus, ó. O Deus deste mundo, né? Aqui eles colocam a palavra Olam, quer dizer eternidade, tá? Refere-se a tempo. Mas enfim, por que eles colocam essa palavra Olam referindo-se a tempo? E de preferência a um tempo eterno. Por causa de quê? Por causa da palavra grega que tá aqui, ó. Deixa eu achar ela aqui, ó. Aion. Aion. Entendeu? Que também é referente a tempo, um tempo eterno. Só que esse universo aqui, ele não tá em um tempo eterno, né? Esse universo material. Por quê? Porque está desconectado do universo espiritual por causa da rebeldia do regente que veio a ser, digamos assim, colocado para governar sobre a matéria. Depois eu explico isso para você. Isso tá na Bíblia, viu? Também. Mas enfim, tá aqui, na verdade, nessa Bíblia aqui, ó. Quer dizer, tá aqui nesse texto, em 2 Coríntios 4:4, tá? Às vezes eu acabo me atrapalhando toda quando eu vou falar as palavras, né? Mas, enfim, isso acontece. Então diz aqui, ó, nos quais o Deus deste século, ou desta era, tá? Aion, ou Olam, Olam, Raolam, cegou que é o entendimento, a mente dos incrédulos, ou dos que não têm o quê? Fé. Não tem pistes. Que interessante, né? Para que não acenda e não resplandeça neles o quê? A luz do quê? Do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então tudo se trata de copiar a imagem daquilo que já existe, viu? Bom, é isso. Bom, pelo menos, digamos assim, o Pai de Cristo, ele tem uma imagem. E Cristo é a imagem do Deus Pai, entendeu? Só que a fonte de tudo e de todas as coisas não tem a imagem nem de homem, nem de mulher, e nem de algo que nós, digamos assim, não tem uma forma, tá? Que não tem. É tipo assim, só que é a essência de tudo que existe no universo. Entendeu? Esse é alguém que sempre existiu. Então tem essa questão aí. Depois a gente vê essas coisas, tá? Melhor, mas aqui você tá vendo aqui que a Bíblia tá dizendo aqui, né? Então está dizendo aqui o que tem um Deus, o quê? Do mal, que cega o quê? O entendimento, a mente das pessoas, a capacidade das pessoas de entenderem as coisas, muitas vezes, como ele fala aqui, o evangelho, no caso, as boas novas, né? Do reino dos céus, cega a mente dessas pessoas para que elas não possam entender. E, tipo assim, a pessoa ela pode estar lendo ali, ó, lendo, ela passa por cima várias vezes, mas ela não entende. Enfim, eu vou parar por aqui, porque já deu. Esse vídeo tá grande demais já. Nossa, que vídeo grande, hein? Não era minha ideia fazer isso. Mas olha, vamos continuar no próximo vídeo. Aí eu vou continuar explicando, tá? A Bíblia, tanto em português, como também em hebraico, tá certo? E a gente vai vendo essas coisas aí. Mas você entendeu aqui, né? Então aqui tá dizendo que na origem nasceram, foram criados o quê? Ou os deuses, tá? Aqui tá deuses, tá? Mas se você quiser deixar Deus, aí com você, eu não sei. Mas enfim, olha só, mas aí tá deuses. Então, no início ou na origem, Deus ou os deuses criaram o quê? Aí aparece esse Aleph tal aqui, tá? Que pode ser um pronome feminino e também um substantivo feminino. E também uma partícula que indica o objeto direto, tá? Então, aqui a gente vê que tem aqui um sinal aí, você sabe, né? Tá mais para feminino do que para masculino, com relação à origem desse mundo material e da matéria. E aí, continua. Os céus, plural, ou seja, não foi só um céu, não existe só um céu, existem vários céus, tá? Muito mais que 7.
e a terra. Tá vendo? Então aqui tá falando da matéria, tá falando do nascimento, do surgimento da matéria. Lembra do significado do verbo barar, barar, que significa o quê? Você trazer algo, fazer algo nascer, algo, você fazer algo visível, algo material, nascer daquilo que é invisível e daquilo que é espiritual, daquilo que é antimatéria. Você fazer a matéria nascer da antimatéria. É isso. Então eu espero que você tenha entendido essa parte aqui, que tenha ficado claro. Então é esse criar que Gênesis 1:1 diz, ok? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. E perdão pelo vídeo ter ficado meio que grande aqui, ficou meio chato, né? Mas, enfim, eu espero que você possa aproveitar alguma coisa. Até a próxima. Ai, minha voz cansou, hein?